Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Estou errada por fazer cumprir nosso contrato de barriga de aluguel? Ok, então para contextualizar, meu marido é o James, 39 anos, eu tenho 29, e minha irmã é a Tilly, 30 anos. Quando meu marido e eu descobrimos que eu não seria capaz de engravidar, minha irmã se ofereceu para ser nossa barriga de aluguel para que pudéssemos ter um filho biológico. Ela fez isso totalmente por iniciativa própria e sem ser solicitada. Ela havia se divorciado do marido há mais de um ano e estava se ajustando à vida de solteira. Oferecemos cobrir todas as despesas médicas e despesas para qualquer coisa que pudesse melhorar sua vida e a qualidade da gravidez, já que não é legal pagar por uma barriga de aluguel em meu país. Ela ficou mais do que feliz em concordar com isso e, à medida que o tempo passava, ela disse que não gostava da gravidez, que isso a assustava e que mal podia esperar para nos entregar o bebê e ir de férias. Então, 3 dias atrás, ela deu à luz nossa filha. Ela é perfeita e uma bebê tão linda, e estávamos nos preparando para levá-la para casa quando a Tilly negou. Ela disse que eu não poderia pegar meu bebê. Fiquei muito confusa e perguntei o que estava errado, o que ela queria dizer com aquilo. Ela disse que havia mudado de ideia e não queria nos dar nosso bebê. Eu a lembrei de que ela não era biologicamente mãe da minha filha e a lembrei de que ela odiava a gravidez e queria ir de férias. Ela disse não me deixou segurar meu bebê e fez a enfermeira me tirar do quarto. Desde então, tenho chorado e estou muito chateada. Nossos pais estão tentando fazê-la ver a razão, e nada disso fez sentido para mim até que o James me sentou e me mostrou mensagens que ele vinha recebendo dela nas últimas semanas. Elas começaram inocentes, mas depois ela falou sobre como a gravidez a deixava excitada. Ele respondeu com um emoji rindo, mas ela continuou e fez propostas a ele. Perguntou se ele estava atraído pela mulher que carregava seu bebê, dizendo que certamente isso o fazia sentir de alguma forma. Ela enviou algumas fotos ousadas dela de lingerie e ele disse para ela parar, que ela não era sua esposa, ele não iria mencionar nada, já que nenhum de nós precisava de mais estresse, mas isso não era apropriado. Desde então, tenho revisado o contrato que elaboramos e há uma cláusula que me permite obter a custódia, mostrando o acordo escrito e o entendimento do contrato da Tilly para um juiz. Enviei uma mensagem para Tilly dizendo que ela tem um dia para me entregar meu bebê ou eu a levarei ao tribunal para fazer cumprir o contrato e obter a custódia da minha filha. Nossos primos me mandaram mensagens dizendo que sou uma pessoa insensível por pressionar uma mulher a entregar seu bebê. Mas é o meu bebê, não dela. Ela teve relações sexuais com o marido da OP para engravidar? Eu enviaria todas essas fotos para as pessoas que estão se intrometendo. Corte eles. Contrate um advogado agora. Não. Fizemos isso em uma clínica de fertilização. Ela concordou, mas não sabia o quão incrivelmente difícil seria. Especialmente com todos os hormônios pré- e pós-natais. É o seu bebê, você deve lutar para tê-lo, mas não acho que ela seja uma pessoa má. Apenas sobrecarregada e dominada por suas emoções e hormônios no momento. Espero que, a longo prazo, você possa ter compaixão e consertar o relacionamento. Mesmo que ela esteja dificultando as coisas agora, depois que tudo for resolvido, ela ainda será a pessoa que tornou possível você ter a família que deseja. Para ser honesta, parece manipulação emocional. Ela não teve nenhum sentimento ou apego ao bebê durante toda a gravidez. Ela disse que só fez isso para obter assistência médica privada, as férias para as quais ela está indo foram pagas por nós. Tudo o que ela queria durante a gravidez, comida, roupas, secador de cabelo Dyson, nós demos a ela. A enviamos para fins de semana de bem-estar. Ela admitiu que queria ser mimada após o divórcio e sabia que nós proporcionaríamos isso à mulher que abrigaria nosso bebê. Atualização. Temos a Tilly conosco 24 horas antes de começarmos o processo legal para nos entregar nosso bebê. Hoje fui trabalhar para manter minha mente ocupada, pois estava muito nervosa, e eu trabalho em um hospital, então isso manteve minha mente ocupada, enquanto James consegue trabalhar em casa. Tem sido tão difícil nos últimos dias não ter nossa filha conosco, imaginávamos poder passar os primeiros dias de vida dela juntos como uma família, tendo todo o contato pele a pele com o recém-nascido, mas em vez disso só ficamos olhando para o quarto vazio dela. Quando cheguei em casa do trabalho, o James me disse que a maternidade entrou em contato para dizer que minha irmã e nossa filha tinham sido liberadas. Ele não quis me preocupar quando eu estava no trabalho e estava tentando localizá-las, mas isso aconteceu apenas cerca de 1 hora antes de eu chegar em casa.
2 horas depois, alguém bate na nossa porta e é a Tilly segurando o nosso bebê. Ela entrega para mim e dá de ombros, pedindo desculpas, mas dizendo que não era culpa dela estar atraída pelo homem cujo bebê ela estava carregando, mas que ela tinha esquecido o quanto os recém-nascidos choram e precisam ser alimentados, e disse que ela não era mãe. Ela saiu rapidamente depois disso, nos entregando o formulário legal final com a assinatura dela. Pode-se dizer que só estamos absorvendo a ideia de finalmente ter nosso bebê conosco. Conseguimos colocar as roupas que tínhamos comprado para ela, a colocamos no berço e a alimentamos com uma mamadeira. E o mais importante é que tivemos muitos abraços. Não a largamos muito e me sinto um pouco com medo de fazer isso. Como se ela pudesse ser levada embora novamente. Ela é linda e perfeita, e o nome dela é Alexandria. Acho que estou destruindo minha família e não estou lidando bem com isso. Tenho 25 anos, casado há 2 anos. Temos uma linda filhinha que tivemos acidentalmente quando tínhamos 18 anos, sem arrependimentos. Obviamente, ela tem 6 anos agora, e ela e minha esposa são tudo para mim. Trabalho em uma área perigosa. Paga bem e foi algo que entrei quando descobrimos que ela estava grávida. Ganho dinheiro suficiente para que minha esposa possa seguir o sonho dela de ter um negócio online, agora que nossa filha está na escola. Meu melhor amigo de infância também entrou nessa área comigo. Ambos estávamos sem rumo depois do ensino médio, então pulamos nessa juntos e ele era meu irmão para a vida toda. Digo era porque eu vi morrer no trabalho algumas semanas atrás. Um erro foi cometido por um dos nossos colegas de trabalho e resultou na morte dele. Ele deixou para trás uma namorada e uma filhinha de 1 ano também. Tive que dar a notícia para a namorada dele sozinho, e foi difícil. Eu disse a ela que faria o que fosse necessário para ela e a criança, e já ajudei com as contas e estive lá algumas vezes para consolá-la. Com isso, também tenho ido à academia para distrair minha mente enquanto deixo minha raiva e frustrações se esvaziarem. Por causa disso, não tenho estado em casa muito ultimamente. Ontem à noite cheguei em casa muito tarde e minha esposa estava acordada, perguntando onde eu estava e o que estava acontecendo. Eu disse a ela que tinha trabalhado muitas horas e estava estressado com o trabalho, então estava dando uma volta de carro para relaxar. Ela mencionou que a namorada do meu amigo veio até nossa casa no sábado perguntando onde eu estava. Então ela não acreditou em mim. Ela perguntou: "Precisamos conversar sobre algo?" E eu apenas disse: "Não, está tudo bem." E ela continuou me pressionando sobre por que ela estava na nossa porta e: "Algo não está batendo com você ultimamente, eu quero entender." E algo acendeu na minha cabeça e eu comecei a aumentar o tom de voz e disse: "Não há nada para conversar, estamos bem." E nossa filha saiu no meio da nossa discussão dizendo que havia molhado a cama. Minha esposa olhou para mim, disse calmamente: "Eu não sei o que está acontecendo com você, mas você precisa se recompor, precisamos de você e parece que você sumiu, e eu não sinto que posso contar com você." E ela levou nossa filha naquela noite. Tenho chorado muito ultimamente e isso não é algo que quero que elas vejam. Não é algo que quero falar ou realmente saiba como. É a coisa mais difícil que tive que lidar na minha vida até agora, já que não sou uma pessoa super emotiva. Na maior parte da minha vida, realmente tive que cuidar de mim mesmo, já que meu pai não estava por perto e minha mãe tinha seus próprios problemas que a impediam de ser uma ótima mãe, mas não a culpo por isso. Geralmente consegui resolver as coisas, mas também sempre tive meu amigo, e agora não tenho mais. A própria família dele precisa de ajuda também, e eu só me sinto péssimo, parece que tudo está desmoronando e nem sei se já processei completamente isso. Isso sem incluir o fato de que não sei se estou perdendo minha própria família nesse ritmo. Não me sinto confortável com muitas coisas agora, e acho que não é justo colocar isso em ninguém mais. Não sei se é questão de ego ou se estou tentando ser o homem, mas, sinceramente, nem sei. Parece melhor digitar isso e apenas postar na internet. Parece que pelo menos estou desabafando. Então, obrigado, estranhos aleatórios da internet. Amigo, você contou para sua esposa sobre as contribuições que está fazendo para a família do seu amigo falecido? Ela está pedindo comunicação. Dê isso a ela. Explique como a morte dele fez você se sentir, como foi dar a notícia para a namorada dele. Caramba, diga a ela que você tem aliviado a pressão indo à academia. Ela é a sua pessoa. Ela é quem prometeu estar ao seu lado. Ao guardar tudo isso e tentar fazer tudo sozinho, você está impedindo que ela possa apoiá-lo, e diante dessa tragédia, você precisa desse apoio.
Você pode ter tido que cuidar de si mesmo antes devido aos seus pais não serem capazes, e você pode ter pensado que sempre seria assim, mas agora você tem alguém que te ama, que está pedindo que você explique para que ela possa ajudar. Você não está bem. Você está de luto. Você está passando por um momento difícil. Suas ausências prolongadas e inexplicadas são um problema para sua esposa. Você não está bem. Esconder esse fato não mudará esse fato. Seja vulnerável, porque vamos encarar, você está vulnerável agora. O luto faz isso. Seja aberto. Confie em sua esposa, que te ama, para que ela te apoie nesse momento difícil. Por favor, por seu bem e pelo bem delas. Não há nada a ser ganho ao carregar tudo isso sozinho, exceto ressentimento e má comunicação, e você está passando por um momento difícil o suficiente sem isso por cima. Edição. Quero deixar claro que entrei em contato com minha esposa e pedi a ela para voltar para casa e conversarmos sobre o que está acontecendo, e ela concordou, mas disse que tenho muitas explicações a dar, o que é justo. Fico emocionado por isso ter de alguma forma se transformado em eu traindo com a namorada do meu amigo morto. Legal, Reddit. Os poucos comentários que são úteis e respeitosos, eu realmente aprecio. Mas muitos aqui estão constantemente online e tentam espalhar sua miséria. Atualização. Então, depois de implorar para minha esposa e filha voltarem para casa, eu disse a ela que colocaria tudo às claras e que seria um livro aberto. Elas voltaram para casa na noite de segunda-feira, e tivemos um jantar tardio. Eu só queria passar um tempo com elas, especialmente com minha filha, então a colocamos para dormir um pouco tarde. Depois disso, minha esposa e eu nos sentamos, e contei a ela tudo detalhadamente. Inicialmente, ela se sentiu decepcionada por eu ter mantido isso escondido dela. Disse que não foi justo com ela e que eu preciso ser um comunicador melhor. Ela realmente não se importava com o dinheiro, apenas mais com o fato de que a mantive no escuro por tanto tempo e que não preciso lidar com tudo sozinho. O que eu apreciei. Ela então me pediu para realmente falar sobre isso e como estou me sentindo em relação a tudo, tentando entender onde estou, e basicamente me consolando. Fizemos isso por cerca de 1 hora e houve algumas lágrimas, mas novamente, não estava tentando ser uma pedra emocional. Ela entendeu por que estive distante e chegando em casa tarde, e agora faz mais sentido porque ela veio até aqui, e ela me perdoou por tudo isso. Eu disse a ela que gostaria de continuar ajudando eles e que temos mais do que dinheiro suficiente para fazer isso até que possamos obter um pagamento, processar legalmente ou fazer tudo isso por eles. Eu também gostaria que ela e a criança estivessem por perto, pois ela entende o quão próximo eu estava deles e como os vejo como minha irmã e sobrinha neste momento. Ela também era próxima da namorada do meu amigo anos atrás, quando éramos mais jovens. Ela concordou com tudo isso com a condição de eu trabalhar apenas 4 turnos de 12 horas por semana. Ela disse que se podemos nos dar ao luxo de ajudá-los, também posso me dar ao luxo de tirar mais tempo para explorar a terapia e passar mais tempo com nossa família. Ela vem querendo falar sobre isso há um tempo, e essa era a condição que ela queria, porque ela sentia que foi um pouco uma traição. Pude perceber que ela estava fazendo uma concessão, já que ela disse não deveríamos ter esse tipo de segredos, e eu a abracei e disse posso fazer isso, e nos abraçamos e nos beijamos. Ficamos um tempo conversando no sofá e definitivamente me senti melhor em deixar isso para trás. Portanto, a partir da próxima semana, vou trabalhar de terça a sexta-feira. Estou procurando tanto um terapeuta de luto quanto um terapeuta de comunicação, já que ela quer que eu melhore na comunicação, e ela disse que também vai querer participar de vez em quando para ver como está indo. Ela também pediu para eu manter a mente aberta quanto a mudar para uma parte diferente da empresa por motivos de segurança no futuro. Eu sei que alguns pediram uma atualização e, agora que tudo está resolvido, achei que compartilharia. Apesar de algumas pessoas horríveis que estavam respondendo e me acusando de infidelidade, houve um bom número de pessoas que estavam tentando ser prestativas, e eu aprecio isso. Você pega o bom e o ruim, e com isso, espero que isso possa ajudar outros. Obrigado, pessoal. Eu sou a babaca por rejeitar a oferta do meu marido de me acompanhar em um funeral da família depois que ele me desconvidou explicitamente? Vou tentar ser breve. Meu marido, 28, e eu, 30, estamos juntos há uma década. Temos uma casa juntos, sem filhos, ambos trabalhamos, temos alguns cachorros, tudo normal. Nos conhecemos na faculdade, eu sou da região, ele é de outro estado. Quando ele se formou, ficamos no meu estado, já que ele não queria voltar para o estado dele. Na semana passada, o avô dele faleceu.
Ele tinha mais de 100 anos, então, embora a família já estivesse se preparando para a morte dele há anos, o falecimento em si foi bem repentino e inesperado. Claro que estive lá para ele quando ele soube, o ajudei e ajudei a família a organizar os serviços funerários do avô. Eles decidiram por um velório íntimo com sepultamento logo em seguida. Respeito isso completamente. Perguntei ao meu marido como ele iria voltar para casa em tão pouco tempo. Ofereci-me para dirigir, conferimos os preços de passagens de ônibus, passagens de trem, aviões, etc. Ele disse que gostaria de ir sozinho porque estava preocupado com as finanças e, além disso, nosso cachorro precisa tomar remédios diários e eu precisaria ficar em casa para cuidar disso. Já tinha avisado meus chefes que talvez precisasse tirar folga e já tinha combinado com um vizinho para estar de prontidão para medicar nosso cachorro, mas tudo bem, entendo o ponto dele. Não podemos pagar por 2 passagens, tudo bem. Só me diga como posso apoiá-lo, sabe? O funeral estava marcado para quarta-feira. No começo, ele disse que precisava estar lá na terça-feira, então ele trabalharia para voar na segunda-feira. Depois ele decidiu que apenas dirigiria, e ofereceu meu carro, não o dele, para essa viagem. Eu disse que estava tudo bem, como não precisávamos mais nos preocupar em comprar passagens, ele queria que eu o acompanhasse para apoiá-lo após o funeral? Ele disse que não, que deveria ser apenas a família e, no final das contas, ele queria estar 100% presente para o pai dele, sem distrações. Fiquei um pouco magoada, mas no final das contas é a família dele e o luto dele, e não tem nada a ver comigo. Então ele decidiu que deveria realmente sair na sexta-feira à noite. Assim ele teria tempo para chegar lá e passar um tempo com a família antes do funeral e não teria que faltar ao trabalho. Ele disse que queria trabalhar em casa na segunda e terça-feira e que só precisaria tirar folga na quarta-feira, e que voltaria para casa depois, chegando em casa naquela noite. Tudo bem, parece justo. Um pouco mais longo do que eu esperava, mas de novo, é a família dele, o trabalho dele, não cabe a mim decidir. Ontem ele me ligou para me informar que a família decidiu tirar uma folga na segunda-feira e fazer um grande encontro, incluindo a irmã dele e o marido dela, e o irmão dele e a esposa e filhos. Ele também me informa que provavelmente vai ficar a semana toda lá para não perder nenhum dia de trabalho desnecessariamente, e vai voltar para casa no domingo. Neste ponto, meus sentimentos estão muito feridos. Ele me assegurou por anos que eu faço parte da família dele e que não sou uma estranha, embora muitas vezes eu tenha me sentido assim. Primeiro ele me desconvidou por causa das finanças e, quando as finanças não eram mais o problema, ele disse que era porque era um encontro íntimo da família, mas os cunhados estão convidados. Ele está preocupado em perder o trabalho e quer ficar mais tempo, mas está disposto a ficar sem o computador na segunda-feira, sem pedir licença, para participar de uma grande reunião improvisada? Além disso, ele pegou meu carro e me deixou com a van dele quebrada por 2 vezes o tempo que originalmente iria ficar fora. Deixei claro que estava me sentindo magoada, e mesmo sabendo que não se tratava de mim, e que era um momento de luto, e que eu não guardava rancor contra ele, eu me senti especificamente excluída e como se não fizesse parte da família dele. Ele disse que eu estava sendo egoísta e tenho mantido uma certa distância dele em termos de comunicação desde então. Hoje ele me mandou uma mensagem perguntando quando eu gostaria que ele voltasse para casa, já que os irmãos estavam pensando em tirar folga se ele fosse autorizado a ficar mais tempo para que pudessem todos se encontrar e sair, essas coisas. Eu disse a ele para simplesmente voltar quando quisesse e me dar 24 horas de aviso para que eu pudesse monitorar para ter certeza de que ele chegou em casa com segurança. São 12 horas de viagem e compartilhamos nossas localizações. Em seguida, desliguei as notificações porque estava bastante irritada. Agora ele está enchendo meu celular de mensagens dizendo que eles querem comprar uma passagem só de ida para eu ir estar com eles. Neste ponto, eu já havia dito aos meus chefes que não precisaria de folga, disse ao meu vizinho que ele não seria necessário afinal e ele já fez planos para a semana. Já fiz planos para ver amigos, trabalhar na casa, etc. Liguei para ele e disse não, que desde o começo eu fui excluída e que eu não ia correr para fazer planos para aliviar qualquer culpa que ele sentiu quando foi confrontado. Ele disse que foi uma semana difícil e que o avô dele acabou de falecer, e que eu estava sendo uma idiota por não dar a ele graça e compreensão. Sinto que dei nada além de graça e compreensão desde o início. Então, antes que eu diga algo de que me arrependa, Reddit, eu sou a idiota? Atualização. Essa não será breve, mas provavelmente não é o grande plot twist bombástico que todos esperavam. Então, eu segui o seu conselho e entrei em contato com o meu sogro para expressar minhas condolências e dizer que gostaria de estar lá,
mas queria respeitar o desejo do meu marido de que fosse apenas a família. E não, eu não fui passivo-agressiva, não estou tentando criar conflitos familiares apesar do que alguns insinuaram. Ele me ligou imediatamente. Ele pediu desculpas em nome do meu marido e disse que ele e a família ficaram surpresos por eu não ter ido junto, já que quando meu marido disse que iria dirigir, eles assumiram que qualquer problema financeiro estava resolvido e que eu iria junto, como sempre faço. Aparentemente eles deram uma bronca no meu marido quando ele explicou o que aconteceu e insistiram para que ele me ligasse e me convidasse, e que eles pagariam pela minha passagem para eu não precisar dirigir com a van quebrada. Ele disse que eu faço parte da família e deveria estar envolvida. Engoli meu orgulho e aceitei a oferta, porque não quero que isso fique pairando sobre nós pelo resto do nosso casamento, e independentemente de ser ou não um descuido, meu marido merece ser apoiado depois de ver o avô dele. Como eu disse no meu post anterior, eu entendo bem o luto e sei que pode nublar nossas sensibilidades normais, e fui simpática em relação a isso ao longo de todo esse episódio. Pedi aos meus chefes para trabalhar de casa, eles disseram que estava tudo bem, e embora meu vizinho não estivesse disponível, consegui convencer minha irmã a ficar na casa por alguns dias em troca de cuidar das crianças no futuro. Voei para lá esta manhã, e meu marido me buscou, então tivemos um bom tempo para conversar em particular antes de chegar à casa do pai dele. Ele disse que realmente pensou que, depois do caos de organizar a cerimônia e ouvir o quanto seu pai estava abalado, seria uma visita breve, solene e íntima, e que ninguém levaria os cônjuges junto. Ele disse que nem passou pela cabeça dele que, mesmo que o velório fosse apenas para a família imediata, não significava que toda a visita seria. Ele achou que o pai dele precisaria de muito mais apoio, mas ao chegar lá percebeu que o pai dele estava de bom humor e bem equilibrado, e que ele não precisaria ser o apoio do pai durante toda a visita. E quando os irmãos dele começaram a chegar com suas famílias, ele percebeu que errou, mas estava constrangido para admitir isso, já que rejeitou minha oferta de ir junto pelo menos 5 vezes e não queria admitir que errou. A família percebeu minha ausência e perguntou a ele o que aconteceu. Ele disse que insistiu para eu ficar em casa e que eu queria ir para estar disponível para ele e para a família, e pelo visto deram uma bronca nele e mandaram ele me ligar e me convidar, e que ele estava agindo como um idiota. Como eu suspeitava, ele só conseguia pensar em garantir que o pai dele estivesse bem. Alguém perguntou se meu marido tem TDAH, e sim, ele tem diagnóstico e toma remédios para isso. Ele acrescentou que, quando criança, o pai dele tinha acessos de raiva enormes quando estava chateado e costumava gritar com as pessoas e jogar coisas, o que eu testemunhei. Com as emoções altas neste final de semana, ele também estava relutante em me expor a isso, e eu disse que já tinha visto isso antes e, obviamente, sou mais do que capaz de dar um desconto às pessoas quando estão sofrendo, e que se fosse um problema, eu não tinha problema em sair da situação até que ficasse seguro. Perguntei por que ele achava que estava tudo bem mudar os planos tantas vezes e nem me dar informações, e ele disse que estava envolvido no caos da reunião súbita e não sentiu que tinha coragem de dizer a qualquer um para esperar para fazer mais planos até que ele pudesse falar comigo, já que eles já o tinham repreendido por eu não estar lá em primeiro lugar. Ele achou que uma estratégia de pedir perdão, não permissão, era melhor. Mencionei que tinha postado sobre isso no Reddit, e que tinha recebido muitas respostas, e antes que ele ouvisse isso de uma voz desconhecida lendo sobre um pano de fundo de Minecraft, eu queria mostrar tudo para ele primeiro. Ele ficou chateado por eu ter compartilhado esse momento vulnerável, mas entendeu que ele me colocou em uma situação difícil e, no final das contas, eu precisava de apoio e conselhos, e estava perguntando por que me importo com ele, não porque queria atacá-lo. Concordamos que, independentemente de suas motivações na época, havia uma séria preocupação com o quanto ele foi indiferente em me deixar para trás e o quanto ele estava pronto para dizer que eu não estava próxima o suficiente para ir. Vamos buscar aconselhamento, tanto para isso quanto para trabalhar com alguns dos próprios traumas familiares dele e aconselhamento geral sobre o luto, já que essa é a primeira morte próxima dele. Prima, 24, me acusou falsamente, 31, de abuso sexual. Agora minha família está entrando em contato comigo depois de quase 10 anos. Basicamente, é mais ou menos como o título diz. Eu só me sinto tão perdido sobre o que fazer. Isso está reabrindo feridas e despertando uma raiva antiga. Deixe-me fornecer um pouco de contexto. Cresci em um ambiente que provavelmente foi o mais normal dos normais. Meus pais trabalhavam muito, mas ainda conseguiam cuidar de mim e das minhas 3 irmãs mais velhas. Nós nunca fomos muito próximos como família, mas também nunca tivemos problemas. O mesmo vale para minha família estendida. Eles sempre moraram a algumas horas de distância, mas nos encontrávamos durante as férias de verão ou no Natal e sempre nos dávamos muito bem.
No entanto, à medida que envelhecemos, naturalmente nos afastamos, pois cada um tinha sua própria vida. Tenho agora 31 anos. Em 2014, quando eu tinha 22 anos e estava na universidade, recebi uma ligação da minha mãe que virou minha vida de cabeça para baixo. Lembro-me de que nem mesmo atendi de primeira, porque estava jogando com amigos. Mas ela ligou imediatamente após a primeira ligação. Isso era uma regra não escrita na família. Se você ligasse 2 vezes assim, era importante. Como algo importante, como se alguém tivesse morrido. Então, quando ela ligou novamente, me desculpei e atendi, apenas para ouvir caos do outro lado. Como se as pessoas estivessem discutindo. Mas quando minha mãe percebeu que eu tinha atendido, parecia que ela foi para outro cômodo e fechou a porta. Perguntei apenas o que estava acontecendo e ouvi que ela estava chorando. Minha memória dessa conversa está um pouco confusa, mas basicamente ela me perguntou se eu tinha algo para confessar sobre Emma. Emma é minha prima do lado da minha mãe e tem 7 anos a menos do que eu, estava com 15 anos na época. Naquele ponto, nem sequer tinha visto ela por vários anos. Eu apenas disse não e perguntei do que se tratava. Ela apenas chorou ainda mais e começou a me acusar de agredir sexualmente Emma quando éramos crianças. Que ela havia contado tudo para minha irmã, e que minha irmã contou para minha mãe e minha tia. Emma disse a eles que quando ela tinha 9 anos, e eu 16, ela estava brincando no meu quarto quando entrei e comecei a apalpá-la sob as roupas e a beijá-la. Minha mãe gritou para eu dizer alguma coisa, mas eu não conseguia nem falar. Era tudo tão absurdo. Lembro-me de pensar que devia ser alguma piada de mau gosto. A última coisa que me lembro de ter dito é que não é verdade e que Emma está mentindo. Mas então minha mãe continua dizendo como Emma deu uma descrição tão detalhada de onde e como. Então ela ficava perguntando algo como: você fez isso? Você fez isso? E eu apenas grito de volta para ela: não, cada vez. Tudo terminou com minha mãe me colocando no viva voz e minha mãe e meu pai dizendo que não querem nada comigo e para nunca mais entrar em contato com eles. 2 das minhas irmãs me mandaram uma mensagem mais tarde naquele dia, praticamente dizendo que sou nojento e depois me bloquearam. Eu sei que é estranho, mas depois daquela ligação, fui tomar um banho longo. Até hoje, ainda não sei por que fiz isso. Depois de me acalmar, comecei a ligar e mandar mensagens para todos, até mesmo para Emma. Ninguém respondeu e aqueles que ainda não tinham bloqueado meu número naquela época rapidamente o fizeram. A única resposta que recebi foi do meu pai, que me mandou uma mensagem para parar de entrar em contato com eles e que eles precisavam se curar. Isso foi há 9 anos e eu não falei com ninguém da minha família desde aquele dia. Dizer que isso me ferrou é um eufemismo. Eu estava vivendo em um estado de confusão por semanas depois disso e mal comia. Não ajudou que isso tenha acontecido bem antes de eu ter que defender minha tese de bacharelado e já estava estressado. Felizmente, meu coautor percebeu que algo estava errado e me salvou controlando a conversa para que eu pegasse as partes mais fáceis. Sem ele, tenho certeza de que teria falhado. Desnecessário dizer que ninguém compareceu à minha formatura. Então começou o pior período da minha vida. Passei o primeiro ano esperando a polícia bater à minha porta e me prender por abuso sexual. Não conseguia arrumar emprego, apenas vivia com o dinheiro que tinha economizado. Bebia muito e usava drogas. Também fiquei ressentido e violento. A única razão pela qual não machuquei ninguém foi porque não tinha ninguém por perto. Meu vizinho chamou a polícia uma vez depois que eu quebrei um copo, mas consegui convencer os policiais de que eu tinha acabado de derrubá-lo, e eles foram embora porque não havia mais ninguém dentro do meu apartamento. Em vez de dormir, passei as noites planejando como poderia machucar Emma e garantir que ninguém nunca descobrisse. Até mesmo pensei em como poderia realmente fazer as coisas das quais ela me acusou, mas de forma muito pior. Eu sei, não me orgulho disso. Consegui meu primeiro emprego real na minha área no final de 2015. Foi só então que as coisas começaram a melhorar. Dediquei todo o meu tempo ao trabalho, pois me dava algo normal para fazer. A recuperação foi um processo lento, mas bebia menos, sóbrio há mais de 4 anos, e sorria mais. Vivendo com pouco e ganhando um bom dinheiro, fiz questão de me presentear com algo legal nos meus aniversários, um headset de realidade virtual, uma motocicleta, Lego etc. E no ano passado, mudei-me do meu apartamento ruim e comprei uma casa pequena. Era um sonho antigo meu ter minha própria garagem e um jardim para cuidar. Isso me impulsionou ainda mais. Então minha vida estava ok agora. Ainda tenho problemas. Estive em antidepressivos nos últimos anos, e embora eles ajudem, não é de uma maneira feliz.
Eles simplesmente removem os pensamentos sombrios e os substituem por pensamentos vazios. Minha confiança em outras pessoas é quase inexistente. Tentei namorar, mas só fui a 2 encontros com 2 mulheres diferentes. É realmente difícil falar como uma pessoa normal quando chega a isso. E o que eu diria a uma possível parceira quando ela perguntasse sobre minha família? Ah, você sabe, eles me acusaram de um crime horrível e não estamos mais falando. Mas eu não fiz isso, eu juro. Minha área é dominada por homens, então a única mulher com quem realmente converso é minha terapeuta, de quem gosto muito. Se este texto foi difícil de acompanhar, peço desculpas. Não sou bom com palavras nos melhores dias e comecei a divagar um pouco quando tudo voltou à tona. Já está ficando longo, então vou avançar para o meu problema atual. Há alguns dias, recebi uma mensagem da minha mãe. Parecia irreal e eu estava com medo de abri-la no início, então fiquei apenas olhando para a notificação por horas antes de abri-la. Ontem, outra mensagem chegou. Traduzidas, basicamente dizem: Texto 1. Oi, meu nome. Faz tanto tempo desde que conversamos. Sentimos sua falta e queremos saber como você está. Aqui ela escreve um longo texto sobre minhas irmãs e como meus sobrinhos e sobrinhas estão crescendo. Eu nem sabia que era tio. Saiba que nós te amamos e sempre amaremos. Mamãe e papai. Texto 2. Oi, meu nome. Entendemos se você não quiser falar conosco depois do que aconteceu, mas por favor, ouça. No mês passado, o assunto sobre você foi mencionado em um encontro familiar. Durante isso, Emma minimizou tudo o que havia acontecido com ela. Ficou tão estranho que ela finalmente admitiu que nada aconteceu e que provavelmente apenas sonhou. Todos ficamos chocados com isso. Quando falamos pela última vez, queríamos proteger e fizemos a única coisa que achávamos que podíamos fazer. Sabemos que isso não desculpa como você foi tratado. O que Emma fez foi errado e todos nós estamos zangados com ela. Ligamos para todos que sabiam e contamos a verdade. Todos queremos falar com você e suas irmãs querem que você conheça suas famílias. Por favor, escreva de volta se você conseguir encontrar em si a capacidade de nos perdoar. Mamãe e papai. Então é isso. Essa é minha situação agora. Não respondi, mas eles com certeza sabem que vi. Para ser sincero, estou furioso. Tantas memórias antigas e ruins estão ressurgindo agora. Não quero perdoá-los e não confiaria em mim mesmo para estar na mesma sala que eles agora. Uma parte de mim quer ligar para minha família e desabafar tudo sobre eles, culpá-los por tudo que passei até que todos atinjam o fundo do poço. Depois, dedicaria minha vida a tornar a vida da minha prima o mais miserável possível. A outra parte quer ignorá-los e continuar com minha vida mais ou menos ok, com minha motocicleta e meu jardim como companhia. Não tenho amigos. As únicas pessoas com quem falo são meus colegas de trabalho, mas não somos muito próximos. Liguei para a clínica da minha terapeuta, mas me disseram que ela está de férias e não estará disponível por semanas, e eu não quero ninguém além dela. Então isso deixa os estranhos da internet. Então, por favor, para onde ir a partir daqui? Devo ignorá-los e continuar como está? Ou devo responder? E se sim, o que devo escrever? Tenho quase certeza de que encontrá-los pessoalmente seria uma má ideia no futuro previsível, mas nem tenho certeza de como minha vida pode melhorar pegando esses velhos fios. Por mais embaraçoso que possa parecer, sonhei com o dia em que eles se desculpariam, se jogando no chão e beijando meus pés. Mandar uma mensagem parece tão anticlimático agora. Edição. Caramba, fui dormir ontem depois de responder alguns comentários. Naquele momento, fiquei feliz quando alguém disse para esperar minha terapeuta voltar, algo que passou despercebido por mim. Agora há 1.300 comentários. Não posso responder a todos, mas vou tentar ler tudo quando chegar em casa do trabalho. Quero abordar algo que vi algumas pessoas mencionarem. Que minha terapeuta não ficaria fora por tanto tempo sem me avisar. Não sei como isso funciona em outros lugares. Mas esta é uma clínica pública, sem taxa horária nem nada do tipo. Fui designado para ela quando fui lá pela primeira vez, o que significa que ela continuará me atendendo nas próximas sessões. Mas isso não é 100%. Se ela estiver de licença ou doente, posso ter outra pessoa. Férias de 4 a 6 semanas não são incomuns. Edição 2. Algumas pessoas me mandaram mensagens sobre um vídeo atualização no TikTok. Por favor, note que isso não foi feito por mim. Tudo o que escrevi você pode ver nesta página.
E essa foi a última atualização há um mês. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.